Sim. Um colega me pediu uma dúvida sobre a questão 10. E aqui, então, é o seguinte, na questão 10, né, o que a gente tem que lembrar? Na questão 10, a gente tem que lembrar o seguinte, que a velocidade é a derivada de S em relação ao tempo, né? Então, isso implica que o S, a posição, né, em função do tempo, corresponde à integral, né, da velocidade no tempo. Quem é a velocidade? Né? Então, minha velocidade, a velocidade ela está dada aqui, né? A velocidade é 6 seno de 2t. Então, vai ficar int de 6 seno de 2t dt. Bom, é isso aqui que tem que ser calculado. Na hora de fazer essa continha, ou seja, 6 é a constante, né? Então, posso colocá-la para fora. Seno de 2t. O seno de 2t não tem mistério nenhum, né? Seno de 2t não tem mistério nenhum. Quanto é que é seno de 2t? Seno de 2t é 6 vezes menos 1 meio, né, do cosseno de 2t. Por que eu sei que é menos? Né? Eu fui lá na tabela, né? Fui lá na tabela e consultei. Na tabela eu consultei que a integral, né, do seno de u, du, é quem? É menos cosseno de u mais c. Então, foi por isso que eu fiz essa consideração. Por que ficou 1 meio? Porque pela substituição, né? Ou seja, o meu u é 2t, portanto, o meu du é 2dt. Certo? Então, por isso que ficou esse menos 1 meio. Ah, então tá. Mais c. Então, agora a gente tem a seguinte situação. Só aqui. Mais C. Então, agora a gente tem a seguinte situação. O problema diz para nós o S, quando S é igual a zero, né? O S é igual a zero quando T é igual a zero. Como é que isso aqui entra na nossa conta? Bom, o S é quanto? O S, na verdade, é... Opa, aqui ficou ruim. Então, quem é o S? Só para finalizar aqui. Quem é o S? O S de T nada mais é do que menos 3, né, cosseno de 2t mais c. Quando a gente tem essa equação, nós queremos determinar quanto vale o c, né? O c é o que a gente quer saber. Então, se o s é zero, o s é zero quando t é zero. Então, no lugar do s eu vou colocar zero igual, né? Faltou um igual aqui. Igual a menos 3 vezes o cosseno de 2 vezes zero. Mais C. Cosseno de 2 vezes zero nada mais é do que zero. Cosseno de zero é quanto? Cosseno de zero é 1, né? Não vamos gastar a pilha da calculadora com isso. Não vamos gastar a pilha da calculadora com isso. Bem na hora H. Pô, de Caxias, só falta CFTech. Então tá. Cosseno de zero, como a gente conhece, sabe, da calculadora, é 1. Então, é zero igual a menos 3 mais C. Então, esse meu C só pode ser igual a 3. A expressão que determina a posição é S igual a quanto? Menos igual a menos 3 cosseno de 2t mais C. Mais C não, mais 3 agora. Então, é isso que a gente tem. Mas o problema não pergunta isso. E aí eu deixo, né, para vocês resolverem ele. Agora ele quer saber quanto vale o S, né,
Ele quer saber o valor do S quando t é igual a π sobre 4. Né? Aí, a conclusão é de vocês. Bom, deixa eu ver. Beleza. Tá. Outra dúvida que me perguntaram foi referente à última questão. Tá? Então, o que acontece? Então, referente à questão... essa questão aqui, né? A questão 13. Na questão 13, você tem essa rotação. A questão é o seguinte, né? O que acontece? Como você vai falar? Eu vou partir direto, aqui ele pede para calcular área e volume. Tá? Para calcular a área, tá? É muito simples. Eu vou botar aqui para a gente enxergar tudo. Para calcular a área é simplesmente uma integral, né? Para calcular essa área, então, é a área igual a integral, né? De quem? Ela está indo de 0 até 3, tá? A gente enxerga bem direitinho. De quem? Quem está por cima menos quem está por baixo. Então, quem está por cima é a curva 4 menos 4 sobre x, né? Então, 4 que divide x mais 1, né? X mais 1. E quem está por baixo é o y igual a 1. Então, isso aqui, quem está por cima é essa curva aqui. Que curva é essa? É a curva y igual a 4x mais 1. E a curva de baixo, y igual a 1. Então, é este y menos este y. Certo? Bom, para fazer o volume, para fazer o volume, ele faz um volume rotacionado em torno do eixo do y. Então, se ele faz um volume em torno do eixo do y, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever, né, que nós temos que o v é igual a π, né, a integral. Como ela é em torno de y, o y vai de 1 até 4. De 1 até 4. De quem? De uma função em y, ou seja, uma função só em y. dy. Como é que eu vou obter uma função em y se eu tenho, né? Se eu tenho apenas y igual a 4 que divide x mais 1. Ora, eu vou trocar, né? Eu vou passar o x mais 1 para o lugar do y e o y para o lugar de x mais 1. Então, vai ficar x mais 1 igual a 4 que divide y. E aí, o que vai acontecer? Eu quero isolar o x, eu quero ter uma expressão só em y. Então, vai ficar x igual a 4 sobre y menos 1. Olha só que bonita a expressão, né? Ficou isso aqui, ó. Olha só. Só botar aqui. Ficou aquilo ali. Então, como é que vai ficar? Vai ficar que o volume, né, nada mais é do que π, né, vezes a integral de 1 até 4, de quem? De 4 sobre y, né, vamos escrever aqui, menos 1 elevado, tudo isso ao quadrado. Y. Aí, olha só que bonito. Aqui, ó. Feito essa, como é que a gente tem que fazer? O que tem ali dentro? Um produto notável, né?
Como é que eu vou resolver esse produto notável? Bom, eu não devia ir mais do que isso, mas eu vou fazer mais, um pouquinho mais, né? Então, π integral de quanto? De 1 até 4 de quem? Né? Bom, como é que eu resolvo o produto notável? Vamos escrever aqui, vou pegar uma outra caneta. Bom, se eu tenho a mais b ao quadrado, então isso aqui é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, vamos lá. O primeiro é a ao quadrado, ou seja, 16 sobre y ao quadrado, né? Ou seja, 4 ao quadrado sobre y ao quadrado. Menos, porque tem menos? Porque tem esse aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8 sobre y. Tá? Por que ficou menos? Porque eu tenho esse menos 1, né? Ou seja, 2 vezes. Né? Ficou 2 vezes. 2 vezes 4y vezes menos 1, né? Ou seja, 2 vezes 4 vezes menos 1, menos 8. E por fim, menos 1 ao quadrado é quanto? 1. Bom, tá feito. Agora, o assunto é cálculo 2. Né? Ou seja, o que é cálculo 2? Resolver a integral. Tá? E aí eu encerro por aqui. Certo? Ô, professor, Ah, ali na questão da área ali, quando eu quiser então saber, eu sempre me posiciono pelo eixo das abscissas ali, pelo X? sim, a gente pode, dá para tu calcular também essa área. Existe uma outra possibilidade de calcular essa área da seguinte maneira, que vai dar o mesmo resultado e fica a critério de vocês, né? Fazer ou não. Que é considerar 0, melhor, 1 e 4. Qual foi o x qual foi a expressão que a gente obteve ali? A gente obteve essa expressão aqui, né? Então a gente pode pegar essa mesma expressão aqui, tá? Essa mesma expressão aqui e colocar aqui, ó. A mesma coisa. Vai dar, ou seja, esse resultado aqui tem que ser igual a esse resultado aqui. Pode Ah, tá, mas calcular no caso, projetando. quando Pode for em Y, calcular. Oi? mudar ali. Oi, não entendi. Fala, Então, Rodrigo. quando for em Y, tem que mudar a expressão para Y, Isso. no caso. Exatamente. Se tu está projetando, se tu está fazendo a projeção no eixo Y, tu tem que mudar para Y. Mas tu pode calcular essa mesma área dessa forma aqui, que vai dar o mesmo resultado. Ou seja, os resultados aqui são iguais. Certo? Tá, beleza. Vocês podem me Obrigado. entregar isso até sexta-feira, sem prejuízo. Tá? Então tá. Para isso aqui, eu vou deixar isso aqui na videoaula. Amanhã eu posto essa videoaula até o final do dia. Mas era isso aí. Tá? Beleza. Então vamos para a aula de hoje. Eu deixei também, como teve alguns colegas que tiveram dificuldade. Isso aqui é aula 12. Era aula 13. Peguei a aula errada. Como alguns colegas tiveram dificuldade de. Tá certo. Alguns colegas tiveram dificuldade de fazer o questionário pré-aula, eu disponibilizei o questionário pré-aula até às 11 horas. Até às 11h59, até meia-noite. Vocês podem fazê-lo. Eu acho que o questionário pré-aula de hoje, ele pode parecer só uma introdução, porque a pré-aula não é uma introdução, a pré-aula a gente já tem que trazer o assunto do dia posto. E ele já está lá, o assunto do dia, né? Na última questão. Mas a gente faz uma introdução bem legal de trigonometria. E eu resumi naquelas questões ali as dúvidas mais recorrentes que eu vi nos últimos tempos, tá? E que são importantes para vocês na disciplina. E nas outras coisas que vocês forem fazer, tem por aí, né? Porque topografia, essas coisas que envolvem circuitos elétricos, porque pensam, corrente alternada é uma senoide ou cossenoide, né? Então, ali você precisa saber de trigonometria. Bom, tá.
Na aula passada a gente terminou resolvendo, não resolveu essa integral aqui, né? E aí o que acontece? Né? Então vamos resolver ela, por mais que ela já está resolvida, e acho que vocês já deram uma lida nela, vamos comentar sobre ela. Então, nessa integral aqui, né, o que acontece? A gente olha para ela, vê ela, e vê o seguinte, tá, o que fazer? Nós temos que ter bem claro a tabela, né? E aí, se ela não está na tua mente, você pode ter ela na mão e olhar para ela. E se dar conta que a derivada de ln é 1 sobre x. Então, se eu me dar conta que a derivada do ln é 1 sobre x, né? 1 sobre x dx, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ln de x é 1 dx. O que a gente pode fazer? A gente vai tomar como hipótese, e aqui eu sempre falo como hipótese, porque é uma tentativa. A minha tentativa pode ser que não dê certo. Mas eu vou tomar como hipótese a UNAP. Então, feito isso, né, o que acontece? Olha só o rearranjo, né? Aqui já foi tudo. Faltou um efeito mais legal. O que acontece aqui? Se a gente olhar aqui, a gente vê que o 1 dx está representado aqui, ó. O 1 dx. Eu poderia ter escrito, né? Poderia ter escrito isso aqui como integral do ln na terceira de x vezes dx sobre x. Né? Tá aqui nas mesmas cores, né? Eu coloquei na questão visual, na questão das cores. Bom, desta maneira, como está escrito aqui, ó, isso aqui tudo, né? O ln de x se tornou meu u. E o dx sobre x se tornou meu du. Então, por isso que ficou u na terceira du. Né? Então, eu não preciso multiplicar por nada. Não preciso... Eu multiplico dentro e fora por 1. Não preciso multiplicar por nada. Porque a substituição está completa. Ó. Repara nas cores. Ó. O U, então, vai para o lugar do ln. Então, ficou u na terceira. E o meu du, né? O meu du é o dx sobre x. Então, ficou u na terceira du. Bom, u na terceira du, né, é u na quarta sobre 4. Voltando para a variável original, nós temos o quê? ln de 4. ln na quarta potência sobre 4. Certo? E ficamos assim e está tudo bem. Sem mistério. Certo? Essa aqui é uma questão que eu acho que eu já botei isso em alguma prova. Acho, não lembro. Mas eu resolvo ela em aula, resolvi em aula. Bom, vamos ver o que mais que aparece aqui. Essa aqui também eu deixei da aula passada e é importante a gente resolver ela. Aqui eu tenho senos e cossenos. Sempre quando eu tenho senos e cossenos dentro da integral, uma coisa eu tenho que já alertá-los. Na aula, nas coisas que nós vamos fazer, nós não mexemos no argumento. O que é o argumento de um seno e de um cosseno? O argumento é o ângulo da função. Eu não mexo nisso aqui. Isso aqui, além de ser imexível, tem que ser igual. Se isso aqui não for igual, nós temos problemas seríssimos, tá? Se aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho 4x, nós temos problemas. Não dá para resolver por substituição, nenhum desses métodos que a gente está tratando aqui. Ou seja, isso não vai acontecer no nosso âmbito de cálculo 2. Se acontecer isso, vocês, né, vão ter outros recursos. Simbolab, eu acho que resolve. Apesar de ser um trabalho bem... Não sei nem se ele resolve. Mas, se vocês se matricularem na disciplina de cálculo numérico, com certeza lá eu resolvo. Bom, né, as integrais lá são mais legais. Apesar de que é só uma aula de integrais e a gente resolve tudo. Né? Vamos ver que é muito legal. Então, o que acontece? Então, os argumentos são sempre iguais. Tá? Quando eu tenho senos e cossenos, eles se complementam. Por quê? Porque a derivada do seno, cosseno, a derivada do cosseno é seno. Então,
A gente vai ter que jogar com isso. Então, por exemplo, o que acontece? Nesse caso, como eu tenho uma potência do cosseno, eu já vou direto para o U na P. Então, se eu penso no U na P, porque eu tenho uma potência do cosseno, então o meu U vai ser o cosseno. Quem vai ser a derivada do cosseno? Vai ser 5 seno, ou seja, menos 5 seno, né? Porque eu tenho que derivar a regrinha da cadeia, né, gente? Né? Tem que derivar aqui dentro. Então, a derivada de 5x é menos x, menos 5, né? Nossa, o bom e velho grau A serve para muita coisa aqui. Bom, então, o meu du é menos 5 dx. Então, o que acontece? Me apareceu esse menos 5. Então, olha só, o que eu vejo? O seno 5x dx, seno 5x dx, está lá dentro da integral. Ou seja, estão se completando. Né? O seno 5x dx está dentro da integral. Dessa maneira, o que falta dentro da integral? Falta, né? O que falta? Falta eu multiplicar lá dentro por menos 5. Então, eu vou multiplicar o seno de 5x dx por menos 5. E a integral, ou seja, fora da integral, eu vou multiplicar por menos 1/5. Por quê? Porque menos 5 vezes menos 1/5 dá 1. E isso aqui é sempre. E aí, quando eu escrevo sempre, é porque é sempre. Eu odeio a palavra sempre. Tá? Então, o que acontece? Então, eu multipliquei lá dentro por menos 5 e menos 1/5 lá fora. Tá? Beleza. O que acontece? A gente vai fazendo aqui uma mudancinha de cores. Vamos ver as mudancinhas de cores. Então, tá aqui, né? O U é o vermelho e o DU é o verde. O que acontece? O meu U e o meu U. O meu DU este aqui. O meu DU este aqui, por isso que eu precisei multiplicar por menos 5. Na hora que eu multipliquei por menos 5, deu o meu DU perfeitinho. Mas para eu multiplicar por menos 5 aqui dentro, eu tive que compensar aqui fora por menos 1/5, né? Aí sobrou a potência, claramente a potência, né? Bom, integrar, né, u ao quadrado a gente sabe. Né? Integrar u ao quadrado vai ser u na terceira sobre 3. Dessa maneira, minha resposta final é 1 sobre 15, né? 5 vezes 3, de cosseno ao cubo de 5x. Eu tenho que voltar para a variável original. E a variável original não é o u. A variável original é o x. Então, eu tenho que voltar para a variável x. Tá? Bom, isso aqui já era da aula passada. E na aula de hoje a gente vai tratar das relações trigonométricas, né? Como essas relações estão aqui, que eu apresentei lá naquelas videoaulas. Quem não assistiu, assista. É bem interessante, né? Essas relações aqui, de alguma maneira vocês já trataram delas por aí, né? Em cálculo zero, por exemplo, né? É para se tratar isso em cálculo zero, né? Quem fez cálculo zero comigo viu isso aqui lá. É para ser visto no ensino médio, mas se não viu, viu em cálculo zero. E eu acho que o Eduardo trata disso de algo, trata disso também no cálculo 1. Bom, então tá. Então a primeira integral que a gente vai usar estas relações é a integral da tangente. Olha só, lá na tabela que eu mandei para vocês, eu mandei uma tabela de integrais. Nessa tabela de integrais, a gente já usou as propriedades dos logaritmos, que está lá embaixo na tabela. Agora a gente vai usar hoje as identidades trigonométricas. Né? Nas identidades trigonométricas, isso aqui está tabelado lá naquela tabela de integrais, nós temos essas relações. Aí, o que acontece? A gente olhou para aqui, tangente. Então, a gente vai ver qual dessas identidades se encaixa aqui. Bom, aqui eu tenho a identidade da tangente, né? A 2, tangente. Então, se eu usar essa relação, se eu souber
Eu olhei para a tabela, vi. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Dessa maneira, né? Desta maneira, a tangente de x, a integral da tangente é a integral de seno sobre cosseno. Então tá, muito bem. Então, aquela história, né? O seno e o cosseno, eles se complementam, ou seja, a derivada do cosseno é seno. Tá? Então, se eu tomar o u como cosseno, o meu du está aqui em cima. Então, eu tenho u du. Eu tenho o formato du sobre u, né? Ou seja, o cosseno está aqui e o seno está aqui. Então, claramente, só pode ser a 4. Né? Ou seja, só posso usar a propriedade 4. Então, eu tenho u para cosseno de x e o du para a derivada. A derivada do cosseno é menos seno de x dx. Tá? Então, desta maneira, por eu ter um sinal negativo, dentro da integral, vou multiplicar por menos 1. E fora da integral, eu também vou multiplicar por menos 1. Tá? Porque a integral é positiva, ela não é negativa. Então, eu tenho que compensar esse sinal. Tá? Então, agora o que acontece? Eu tenho, né, o sinal negativo, multipliquei aqui dentro por menos 1, né, e lá fora por menos 1. Então, menos seno de x dx me corresponde ao meu du. Então, eu fiz menos seno de x dx, correspondeu ao du. O cosseno de x corresponde ao u. Né? Menos seno de x dx, menos seno de x dx é meu du. E aí, aplicando a propriedade do logaritmo ali, né, a integral 4, eu concluo que eu tenho menos, integral de menos du sobre u, é menos ln de u mais c. Bom, mas quem é o Professor, cosseno? Professor. Fale. professor, por que aquele sinal de menos está na frente do seno de x ali, no verde? Se lá na primeira função lá que ele é igual, lá ele não é. Aqui, isso aqui é o dado do problema. O problema. Quando tu resolveu o problema, tu deu conta que a derivada do cosseno é menos seno. Desta maneira, tá faltando. O que está faltando? Isso aqui falta. Isso aqui é a tua falta. Então, eu vou ter que colocar isso aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui. E aqui coloquei menos seno. Mas para eu colocar esse menos seno aqui, eu não posso colocar ele aqui. Ele não é de graça. Eu simplesmente escrevi menos. Eu tenho que pagar uma taxa. A taxa é pagar o menos aqui fora. Por quê? Porque menos vezes menos dá mais. Ou seja, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, se eu escrever aqui com a minha caneta menos, aqui eu tenho que colocar menos. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que isso tudo aqui corresponde ao meu du. E aí, então, eu posso fazer uma substituição completa. Então, aqui dentro vem o meu du. Por que veio menos? Porque esse menos ele é da derivada. Ou seja, tudo aqui ele é extremamente encaixadinho. Certo? E aí... É uma compensação, é a mesma coisa que exatamente, a palavra certa é compensação. Ele surge como uma compensação. Okay. Como eu tive que colocar um menos por causa da derivada, aqui fora teve que me aparecer esse sinal negativo para balancear, para compensar. Essa é a palavra certa. Ok. Tá? Bom, então tá. Resolvido o problema. Tranquilo. Ô, professor, agora minha dúvida. Ali o senhor, quando o senhor está ali já na parte de baixo, o senhor estava tratando como menos logaritmo de módulo de 1 mais c, né? Isso. Tá, mas por que que... Tá, e o que acontece? Por que bati cabeça numa questão? O senhor começou a chamar de logaritmo isso, mas na calculadora tem o logaritmo, mas também tem a função log de logaritmo e tem a função ln. Tá, são que não tem nada a ver uma coisa. São duas coisas iguais. O ln e o log são duas funções que são iguais em termos de função, mas ao mesmo tempo são diferentes. Ou seja, elas são a mesma função. É um logaritmo. Tá?
Só que o que nós tratamos aqui é dessa aqui. A diferença é que a base dessa aqui é a decimal e a base dessa aqui, que também pode ser escrita como log, né? Ou seja, ela também é um log. Uhum. Só que a base dessa aqui é o número de Euler. Lembrando, o número de Euler, né, é igual a 2,71 e papapá, certo? Então, nós usamos o LN. Não fala em Euler que dá um arrepio. Ah, precisa ter tanto medo assim. Isso aqui me deu uma ideia de eu fazer um... Isso aqui é uma dúvida eterna dos alunos. Eu me dou uma ideia de gravar uma videoaula sobre isso e postar. Tá? Isso aí, senhor. Isso Mas aí. é um Valeu. LN. É LN, é a função LN da calculadora de vocês. Que é um logaritmo. Tá? É a mesma definição de logaritmo. E, ô, senhor, olha só também quando tem o LN, ele tem esse módulo, né? 2 travessões aí. Isso. Quando ele tem um número só, tu pode tanto botar como módulo quanto entre parênteses, que não dá nada. Mas quando ele tem dois números ali, uma incógnita e um número, já não dá, porque ele é como módulo, ele entra a raiz e leva o expoente. É isso ou não? Não, o módulo é porque eu estou ampliando o meu domínio do logaritmo. O logaritmo não existe logaritmo de número negativo. Tá? Como não existe logaritmo de número negativo, eu tenho que usar o módulo. Por quê? Porque em algum momento, se tu está resolvendo essa integral, vamos supor deixa eu ver, um cosseno negativo, sei lá, de 0 até π. O cosseno de π é negativo, tá? Então, o cosseno de π é negativo. Então, o que acontece? Se eu botar o cosseno de π aqui, vai dar -1. Então, o módulo é para garantir que na hora de eu calcular o logaritmo, eu tenha um número positivo. Tá? Tá, beleza. Obrigado. Bom, vamos adiante. Aí a gente resolve o nosso problema e vai buscar lá nas alternativas e não encontra essa resposta. Né? Vai lá, tem as alternativas, o professor botou a alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. E nenhuma das 5 alternativas que o professor botou é essa. Por quê? Está errado? Não, isso aqui está certo. Pode ser escrito como fração geralmente, quando aparece isso aqui em livro, e aí se vocês têm livro, dê uma olhada, aparece já na forma simplificada. Ou melhor, com as propriedades dos logaritmos. E da trigonometria. Então aqui está cheio de coisa, né? Primeiramente. Né? Dá uma fração ali, né, senhor? 1 sobre cosseno. Exatamente. Primeiramente, se eu olhar para cá, eu tenho o quê? 1 sobre o cosseno, né? Então, isto aqui, eu posso escrever 1 sobre o cosseno por causa do sinal de menos. Então, o sinal de menos me leva a 1 sobre o cosseno. Já o 1 sobre cosseno, ele é alguma coisa. O que é 1 sobre cosseno? É a secante. E aí, você vai olhar lá no livro, vai perguntar, a integral da tangente é logaritmo da secante de x. Por quê? Porque eu combinei 2 propriedades, certo? Bom, pessoal, nós estamos chegando ao finalzinho da primeira live, tá? Tentem digerir o que eu acabei de falar e tentem resolver a questão 4. Nós voltamos às 8h30 para a segunda live, certo? Então, tentem a questão 4, retomem a questão 3 e às 8h30 nós retornamos, ok?